Olá, alunos do terceiro ano. Mais uma vez nós estamos aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas. E claro que esse sistema visa contribuir de alguma forma o aprendizado de vocês com relação à disciplina não só de geografia, como das outras disciplinas, dado as proximidades do Enem que está aí. Então, a nossa missão como professores de vocês é justamente estabelecer essa conexão entre o nosso conteúdo e os conteúdos que serão tratados no Enem. Na aula passada, se você recordar aí, nós falamos sobre capitalismo informacional. Se você que está no grupo há algum tempo aí, você pode retornar e observar que na aula passada nós falamos sobre capitalismo informacional. E nós dizemos que o capitalismo informacional caracteriza-se pela intensa movimentação de fluxos de capital financeiro, ou seja, é a possibilidade, é a característica maior do capitalismo informacional, é justamente a capacidade de movimentação financeira a partir da economia global. Claro que quando nós falamos sobre essa questão de economia global, nós estamos vinculados a uma questão mundial atual. E essa mundialização da economia, de certa forma, atinge todas as etapas do processo produtivo. E isso gera uma nova relação do trabalho, uma divisão internacional do trabalho mais complexa, que não se restringe apenas a um determinado local. Pois bem, essa foi a discussão da aula anterior. Contudo, eu gostaria de trazer para vocês, hoje, aí na tela. Que página é essa, professor? Página 24 do livro de vocês, primeiro capítulo, ok? Eu gostaria que você me acompanhasse, não me abandonasse. Não me abandonasse, por favor. Eu acredito que você não vai fazer isso. Vamos lá. Neoliberalismo. Primeiro, o que eu tenho que esclarecer, de uma vez por todas, é que às vezes vocês escutam determinadas palavras, às vezes vocês escutam essa questão de determinadas expressões e você não consegue, a verdade é essa, digerir determinadas palavras. Talvez o neoliberalismo seja uma delas, para alguns. Mas a nossa pretensão aqui é esclarecer de uma vez por todas o significado dessa palavra. Vamos lá. Em outro momento, nós já falamos sobre liberalismo econômico. E quando eu falo liberalismo econômico, eu estou me referindo a uma fase do capitalismo que se inicia lá no capitalismo industrial. Doutrina econômica firmada por nada mais e nada menos do que um escocês chamado Adam Smith. Nós já falamos sobre ele, e esse nós falamos em sala de aula, quando nós estávamos em aula física. Qual é a característica desse tipo de capitalismo, ou desse tipo de economia que se baseia no liberalismo econômico? Ou seja, o Estado não interfere na economia. Quem manda no mercado? A lei de mercado. O que é a lei de mercado? Lei de demanda e oferta. Quando tem procura, se tem oferta, livre concorrência e tudo mais.
Só que a crise de 29 mostrou que não poderia ser desse jeito. E nós vimos também a crise de 29 aqui. Para solucionar esse desgoverno do mercado, criou-se um modelo econômico chamado keynesianismo. O keynesianismo foi implementado para solucionar a crise de 1929, ou os resquícios que ficaram. Então, quando eu me refiro aos resquícios da crise de 29, é que não se recuperaram, as nações não se recuperaram automaticamente. E o que é o keynesianismo, professor? Na aula passada nós também falamos sobre ele. Então, eu só posso lhe dizer hoje, na aula de hoje, que o keynesianismo é um conjunto de medidas políticos, econômicos, administrativas que visava a interferência do Estado na economia, contrariando o princípio liberal. Só que, com o passar do tempo, o keynesianismo se mostrou ineficaz. Ele foi mostrando-se falho. E é justamente aí que vai nascer o chamado neoliberalismo, que seria significado novo liberalismo. Ou seja, é mais uma camada, é mais uma mutação do capitalismo, o chamado neoliberalismo. Então, veja que o capitalismo está a todo instante se reinventando. Essa é uma das habilidades daqueles que manuseiam o capitalismo, é a capacidade de se reinventar conforme a circunstância. Então, só para que você me acompanhe aí. Na década de 60, neoliberalismo, então o novo liberalismo, as características dele nós iremos ver mais adiante. Veja só. Primeiro eu começo com o histórico. Na década de 70, as políticas keynesianas intervencionistas deram sinais claros de esgotamento. Naquela época, a economia capitalista passava por uma séria crise que teve origem nos déficits comerciais e no endividamento dos Estados Unidos, ou seja, a crise de 29, e todo o seu posterior. A crise estadunidense se alastrou pelo mundo e afetou outras economias, provocando recessão, desemprego e pressão inflacionária em escala mundial, situação agravada ainda pelos sucessivos choques do petróleo decorrendo da elevação dos preços do barril entre 73 e 79. Ou seja, o próprio modelo de intervenção keynesianista não estava dando conta de determinados problemas internos com relação à sua gestão. A regulamentação do Estado com relação à economia vinha se mostrando ineficaz. Por quê? Porque de alguma forma vinha prendendo o desenvolvimento econômico. Então, isso se agrava com a crise do petróleo de 73 e 79. Essa é uma outra história, a crise do petróleo, as suas origens, os seus fatos, isso daí é uma outra história. O fato é que existiu a crise do petróleo e essa afetou os Estados Unidos em cheio novamente. Então, só continuando o segundo parágrafo aí do livro de vocês. Com o modelo keynesiano em xeque, as ideias econômicas neoliberais ganharam força, defendendo que a solução para a crise passaria necessariamente pela diminuição do Estado na economia. Olha a retirada do Estado de novo na economia, mas dessa vez não totalmente, diminuição. Essa é uma das características do neoliberalismo, diminuição da atuação do Estado na economia. Ou seja, o Estado não interviria diretamente, só regulamentaria, criar leis, instrumentos para barrar essa questão. Dentro dessas diminuições estaria a diminuição da carga tributária, privatização de empresas estatais, desregulamentação sobre a produção, os preços de mercado e etc.
Segundo os princípios do neoliberalismo, caberia ao Estado apenas a tarefa de disciplinar a economia de mercado, combater os excessos de livre concorrência, promover a estabilidade financeira e monetária e controle da inflação, incentivar os investimentos produtivos privados e etc. Veja aqui, essas características é exatamente o que nós vivemos hoje, no mundo, inclusive no Brasil também. Ou seja, o Estado agora é apenas regulamentador das atividades econômicas. O Estado agora não é mais o detentor das regras gerais de mercado. Na verdade, o Estado agora só regulamenta para que não haja prejuízos para ninguém. Ele é um apaziguador na relação econômica. Em suma, o último parágrafo. A doutrina política econômica do neoliberalismo tentou adaptar as características do liberalismo econômico clássico nas condições do capitalismo moderno. Ou seja, é uma tentativa de readequação e muito bem trabalhada do antigo liberalismo à sociedade moderna. No plano internacional, o neoliberalismo promoveu a redução das barreiras alfandegárias como forma de intensificar o fluxo globais de mercadorias e de capitais mundiais e também favoreceu o processo de expansão das grandes corporações multinacionais pelo mundo, ok? Há algumas características do liberalismo econômico, veja aí no quadro de vocês aí. Menor intervenção do Estado na economia, livre circulação de capitais estrangeiros, abertura dos mercados para o capital privado, diminuição do protecionismo comercial, privatização de empresas, disso o Brasil entende muito bem, que está vendendo suas empresas todinha ao capital estrangeiro. Então isso é característica do neoliberalismo. Menor interferência do Estado no mercado de trabalho, capital privado com base na economia e contra políticas de controle de preços que devem ser regulamentadas pelo mercado. Tá aí as características antigas do liberalismo. E o avanço e a diminuição do tamanho do Estado, redução dos gastos sociais, ou seja, o Estado não passa a ter controle total da sua economia, seria entregue às empresas privadas. Então, dentro dessa perspectiva, as políticas neoliberalistas é o que predomina no mundo. Aí só para a segunda etapa aí, 2 últimos parágrafos, só para concluir. As políticas neoliberais foram colocadas em prática de maneira mais consistente durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, no Reino Unido, no limiar da década de 80, obtendo grande sucesso na estabilização da libra esterlina e da recuperação da produção da economia inglesa. A medida de cunho neoliberalista foram também plantadas nos Estados Unidos durante o governo de Ronald Reagan, estendendo-se depois para outros países do mundo. No Brasil, a política econômica neoliberal vai ser implementada por Fernando Henrique Cardoso de Mello. Claro que se inicia em Collor. Então, nessa época, muitas empresas foram privatizadas. Ok, pessoal? Então, só para que nós possamos facilitar essa questão de conhecimento, aí na página de vocês, 28 do livro de vocês, tem um exercício até a questão 10, porque nós já fizemos esse aqui em sala de aula, a Era dos Impérios, nós fizemos em sala de aula. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício da página 28, anota aí no seu caderninho aí, meninas e meninos. E respondam e poste para mim, ok? Então essa foi nossa aula de hoje. Tenha uma boa aula, espero ter sido compreendido. Deixe seu like e até a próxima aula, ok?